Olá, hoje nós vamos iniciar mais uma disciplina do curso de Pedagogia Unesp Univesp. Está conosco novamente a professora Elisa Tomoe Moria Schlinzer, dessa vez para falar sobre a disciplina 24, a D24, Conteúdos e Didática de Libras. Então, professora, terminou aí o eixo articulador, agora Libras, né? Você havia me dito que as notas, inclusive, são divididas entre Libras e educação, inclusive, especial. O que você tem para dizer para a gente da importância dessa disciplina, dessa que começa agora, né, e quais os pontos principais que os alunos vão ter que prestar atenção? Então, a importância dessa disciplina é que as pessoas que não escutam, né, as pessoas surdas, elas são as que apresentam uma grande dificuldade para serem incluídas, além das pessoas com deficiência intelectual, né? Por quê? Porque a aprendizagem, como eu falei, ela passa pela comunicação. E essas pessoas, elas têm uma forma diferente de se comunicar, né? Elas se comunicam, mas de uma outra forma. De uma outra forma, que é por meio da língua brasileira de sinais. Certo? Muitas pessoas surdas, elas não aprenderam Libras. E aí existe uma dificuldade, porque nós temos que padronizar também uma língua para eles. Se eu ficar sinalizando só e não tiver, né, umas regras gramaticais, umas regras para se falar, nós vamos nos perder, que nem o português. Tem as suas regras. E a Libras também. E assim, além para o aluno, para que ele consiga aprender, ele precisa se comunicar. Então, o professor, ele tem até uma história de uma professora que ela chega em setembro, ela está dando aula, está fazendo a chamada, e ela fala assim, tal aluno é evadido. Aí a menina que está ali na frente, ela falou, não, professora, essa aluna não é evadida, essa aluna é surda e muda, é que a senhora ela nunca ouviu a senhora fazer a chamada, então ela nunca respondeu. Caramba! Então, o ano inteiro? O ano inteiro, isso em setembro, quer dizer, né, está no 9º mês do ano. Que história, professora! E então, assim, primeiro tem que passar por essa comunicação. Tem a história da criança que faz assim, aí o professor acha que ela está pedindo para ir para a hora, e a criança está pedindo para ir no banheiro e faz xixi na calça. Então, precisa dessa comunicação mínima, pelo menos para que o professor enxergue esse aluno, para que as pessoas possam se comunicar, porque você sabe que a aprendizagem ela vai pela comunicação, né? E num outro momento é que para que o professor consiga minimamente falar, expressar o que ele está trabalhando. E aí, assim, é lógico que numa disciplina de 60 horas, né, de 3 semanas, o nosso cursista, né, o nosso discente, ele não vai saber Libras fluentemente, porque é língua, não vai falar. Se comunicar em Libras assim, fluentemente. Mas o básico, ele vai ter, e ele tem, nós colocamos a informação de onde ele pode buscar para aprender. E você vai aprender a falar fluentemente quando você convive com uma pessoa que não escuta, né? Quando você... Então dá uma necessidade muito urgente de você fazer, né? Eu sempre falo assim, que no Brasil a gente aprende inglês, né? Que é uma língua estrangeira. Por que nós não podemos aprender Libras também? Né? Desde a nossa, em todos os níveis, a gente colocar um pouquinho de Libras. Mas aí, quer dizer, não é uma necessidade do professor saber Libras. Ele não tem que fazer curso de Libras. Não há nada que o obrigue a fazer um curso de Libras. O que você está dizendo é que ele tem que saber se comunicar, conhecer algumas expressões. Para ser professor, hoje existe uma lei que ela obriga, eu não lembro o número do decreto, tá? Ela obriga que se coloque em todos os cursos de formação, letras e fonoaudiologia, a disciplina de Libras. A nossa pró-reitora de graduação, preocupada com essa obrigatoriedade, com esse decreto, ela está desde 2005 tentando ver como que poderia ser feito, porque a Unesp é uma faculdade diferenciada, ela é espalhada por... né, em 25 cidades. Então, é complicado. Então, nós estamos pensando como que nós vamos fazer isso para atender
ao decreto, né? Mas, então, existe essa obrigatoriedade, sim. De falar Libras? Do professor saber o básico de Libras. O básico. Não falar fluentemente. Agora, eu acho que eu, Elisa, né, não posso pôr um decreto, se a gente aprende português, se a gente aprende inglês, espanhol, desde o nosso... Eu aprendi francês quando eu estava na escola fundamental, no ensino fundamental. Por que nós não podemos ensinar Libras? Para que todos aprendam. Na formação que nós fizemos na semana passada, desculpa, está falando do meu compromisso com você. Aí o nosso professor e os professores, nós ensinamos Libras, eu levei uma intérprete, os professores curtiram muito. Sabe, professor que já é doutor, PhD, curtiu muito, que é uma língua muito gostosa, porque ela é uma língua sinalizada, gestual, facial. Então, nós nos divertimos muito. Então, na escola, desde do ensino básico e fundamental, eu acho que deveria ter Libras. Alguma noção de noção que é lúdico, né? É muito gostoso. E assim, tem muita gente que confunde, quer dizer, Libras não é português, né? Ela tem uma outra estrutura. É outra estrutura de língua, né? Então tem que pensar. Você vai falar com alguém que só se comunica em Libras, você tem que pensar que não é português, você vai falar com essa pessoa, não é? Que nem você fala assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu falo filhos, né? Filhos 2. Você está entendendo? Então, a Libras tem uma outra estrutura para se falar, o verbo vem no final. Então, tem uma outra estrutura, mas é uma linguagem muito gostosa de se aprender. E é uma linguagem brasileira, né? Não, porque assim, não há uma linguagem internacional, né, de sinais. Existe uma linguagem internacional? Em todos os países existe uma forma da pessoa surda se comunicar. Né? Mas não é a mesma língua. Não é a mesma língua, né? Mas muitos sinais são parecidos, certo? Ouvir, né? comer, beber. Mãe, pai, né? Tem algumas coisas que são muito parecidas. Então, assim, nós temos que respeitar uma forma, que nem... Muitos nos perguntam, por que o surdo não é oralizado? Que não fala, não ensinam a falar. Não fala. Porque ele não consegue. Imagina, você não escutar a vida inteira. Você pode até emitir um som, mas você não escuta, como é que você vai escrever? Ou você vai falar, oralizar? Então, assim, tem trabalhos com fonoaudiólogos que eles conseguem até oralizar algumas pessoas com surdez, mas não são todos que têm êxito. Não é todo mundo que consegue? Não tem. É que nem você querer que o cego enxergue. Não, é bem assim, né? Quer dizer, é muito difícil. É difícil, É né? muito complicado, você está entendendo? E eles foram penalizados por um bom tempo, porque para treinar eles foram amarrados. Vira uma tortura, né? Vira uma tortura. Então, assim, eu gostaria muito, eu tenho problema com línguas, português, inglês, francês, né? E Libras também. Eu me esforço muito para aprender. Mas se eu posso enxergar, se eu posso falar, por que eu não posso aprender Libras? Sim. Qual é a dificuldade, né? Então, assim, agora, por que eu tenho que forçar uma pessoa que não pode falar, que não escuta, né, a falar? Quer dizer, dá até para fazer, mas já tem uma tortura aí, uma espécie, aspas, adestramento, não é isso? Isso, é muito cruel. É cruel, degradante, cruel, talvez. Né? Então, é isso que eu falo assim, a gente tem a dificuldade, eu acho que eu seria a primeira que teria que levantar a bandeira, porque eu tenho dificuldade com línguas. Imagina, meus pais são japoneses, né? Aí eles falavam tudo errado. Quando eu comecei a ir para a escola, todo mundo ria, porque eu falava errado. Eu falo português, tenho dificuldade com português até hoje, porque a minha língua materna foi o japonês, eu me comunicava com os meus avós, né, por meio do japonês. Então, é isso. Essa disciplina, né, nós montamos uma equipe interessante, teve vários voluntários, colaboradores,
para tentar fazer o máximo, para que eles, pelo menos assim, saibam o básico. Então, vai ter exercícios com vídeos. A gente fez vídeos aqui na Universo TV, tem vídeos bacanas, muito bacanas, mostrando a escola, né? Onde tem alunos surdos incluídos, tem professoras surdas atuando, né? E tem coisas bem interessantes para que ele tenha uma visão geral de como incluir as pessoas que não escutam. Né? Porque eu acho que o professor, quando se vê diante dessa questão e ele não está preparado para ela, acho que ele dá meio um pânico, né? Como é que eu vou... Pô, agora eu sou obrigado a falar Libras também, como é que eu vou me comunicar com esse aluno? Como é que você põe um aluno que não ouve o que eu falo, né? E eu não sei Libras. Então deve dar um pavor, né? Sim, o Yves Delataille, ele fala que o preconceito vem do medo. Que é esse pânico que você fala. O que eu faço agora? Como é que eu ensino essa criança? Às vezes o professor tem até, sabe, gostaria de poder ajudar, mas ele não tem essa habilidade, ou enfim, acha que é muito difícil para ele naquele momento. Que hora que eu vou estudar, que hora que eu vou aprender a falar Libras para me comunicar com essa criança. Então dá esse pavor, né? Isso aí. Isso, mas na capacitação que nós fizemos, na formação que nós fizemos, nós ficamos 1 dia e meio trabalhando com os professores, orientadores de disciplina e de turma. Tá. Eles se divertiram muito. Então, assim, essa disciplina está no final do ano, até os nossos orientadores eles disseram, mas os nossos alunos não vão gostar. E não sei. Falei, gente, é um momento de ludicidade. Relaxante, vamos dizer relaxante. Assim. Faz exercícios nos braços, porque tem que fazer um alongamento antes. Treina, aprende o alfabeto, aprende o básico e depois só convivendo mesmo. E é muito gostoso, porque quando você está com uma pessoa que não escuta, que fala Libras, eu posso até não conseguir falar, como quando eu estou com uma pessoa que fala inglês, mas eu entendo. Você está entendendo? Então é muito gostoso isso. A gente brinca muito. Então essa disciplina é um momento de prazer, de relaxamento e não para criar uma ansiedade, um pânico, mas para que os nossos cursistas, eles compreendam que é possível. Nós estamos mostrando, a TV Universo filmou, a professora Ronice, que é a referência nacional em inclusão das pessoas surdas, se propôs, veio, foi na escola, conversou com as professoras, tem a entrevista dela com as professoras. Então tem um material muito interessante, mas que não é um material para que a pessoa se sinta forçada ou obrigada ou que cause um sofrimento, mas que é um material para dar elementos para que eu possa realmente, né, compreender qual é a história, por que eu não faço a oralização, por que eu não faço a comunicação total, porque você entende? Então nós fazemos uma história da escolarização da pessoa surda, depois nós falamos um pouco da Libras, né, da estrutura, aí nós apresentamos vídeos também com a intérprete e esses vídeos, então é uma disciplina bem gostosa, eu acho que então a pessoa, assim, em pouco tempo dá para ter uma noção da língua, dá para fazer alguns sinais básicos, né, porque não é só... Você pode se comunicar por palavras, vamos dizer assim, né? Por letras, né? Você constrói as palavras com as mãos. Mas também tem expressões que você usa, né? Expressão facial, sinais, né? Bem legal, né? A Libras, que nem assim, para eu falar que eu estou feliz, se eu fizer assim, um sinal, né? De feliz. Então, você não expressa. Então, a pessoa surda, ela é intensa. Ela demonstra com a expressão facial, com a expressão corporal. Exagera um pouco, vamos dizer assim, para poder comunicar. E aí é isso que nós fazemos também. Então, um dos exercícios que os nossos orientadores vão falar faz sinal de feliz, de triste, né? Tem que se de desapontado. E aí é muito gostoso. É bem... Então, acho que vai ser um momento que eu espero
espero que seja um momento de muito prazer. Que bom. Então tá, vamos fazer um intervalinho agora rápido, depois a gente volta, tem umas perguntas aqui dos polos que foram enviados para a gente e a gente volta com essas perguntas e a professora Elisa vai respondê-las daqui a pouquinho. Até já. Bom, estamos de volta com o programa de abertura da disciplina D24. A disciplina 24 se chama Conteúdo e Didática de Libras. E está aqui conosco a professora Elisa Tomoe Moria Schlinzer, que agora responde a algumas perguntas que foram feitas pelos alunos e enviadas aqui. O Polo de Jaboticabal, o Clorivaldo Júnior, de Oliveira Júnior. Algumas associações de surdos defendem o ensino de Libras nas escolas para todos os alunos. O que o senhor acha dessa proposta? Você até fala um pouquinho sobre isso, né? É interessante, como ensina inglês, como ensina francês. Clorivaldo, quer saber o que você acha disso? Então, eu sou totalmente de acordo, porque eu gostaria que todos soubesse pelo menos o mínimo, para você comunicar minimamente. Porque assim, o surdo pode até ser incluído na escola, mas depois ele vai para o mundo do trabalho. Sim. Você está entendendo? No mundo do trabalho ele vai ficar ali isolado, né? Então, seria interessante que todos soubessem o básico, para conversar o básico. E é o que você falou, que eu não souber, quando eu não souber o sinal, eu posso fazer em forma de alfabeto, descrever a palavra, né? Então, isso E se eu aprender desde o início da minha escolaridade, né, quando eu começar, eu vou para o maternal, aí eu aprendo alguns sinais, vou indo. Então, pelo menos o básico, quando eu terminar a minha fundamental, vamos dizer assim, vida escolar, eu já vou estar sabendo. E quando eu chegar na faculdade, tem muitas pessoas que não escutam hoje lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que já estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado. Você tem uma ideia de quantas pessoas surdas existem no Brasil? Não tenho, são muitas. Mas então, isso quer dizer, não é pouca, não é um número pequeno, e são pessoas assim que a única questão é elas não ouvirem, e dá para ela ter uma vida absolutamente normal. Quando eu estava lá no Ministério, no ano passado, eu fui coordenadora geral de políticas pedagógicas. E aí as pessoas surdas fizeram um manifesto, né? E os pais foram até o Ministério, e lá estava a Miss, uma candidata a Miss Brasil, que ela era do Ceará, e ela conta para mim o sofrimento que ela teve quando ela foi para a escola, porque ela era de uma família, né, abastada, então ela pôde ir para a escola. Só que ela não se comunicava com ninguém, ela se sentia um ser, né, um ET ali. Um ET ali. Uma mulher linda, maravilhosa, mas que sofreu um monte. Então ela fala que ela quer uma comunidade surda. E aí o próprio ministro ele fala assim, mas como que vocês querem uma comunidade surda? Por que vocês vão me privar também de aprender a língua de vocês? Você está entendendo? Então isso é muito importante, que todos saibam, pelo menos o mínimo. Para mim não vai ser ruim, vai ser bom. Vai ser bom para você e vai apresentar uma vida nova para aquelas pessoas que não podem ouvir nem falar. Bom, Polo Sorocaba, aluno Fábio Bezerra. A Libras realmente inclusiva. Não deveriam supor que a formação inclusiva deveria caminhar no sentido da oralização, em vez de forjar uma linguagem que não corresponde à prática social, portanto pode ter um poder inclusivo reduzido. É interessante a pergunta dele. Sim. Mas tem aqui também, está tudo dentro disso que você estava falando para a gente. Isso, né? Olha, Fábio, né? Fábio. Então, Fábio, se uma pessoa surda conseguir ser oralizada, é lógico que ela vai ser incluída em qualquer lugar, porque ela vai se comunicar com qualquer pessoa. Isso seria o ideal. Então, eu sempre brinco assim, existe o campo do ideal, do possível e do real, né? O real está aquém do que a gente quer no ideal, né? E o possível, para as pessoas, para muitas pessoas que não escutam, é Libras. Você está entendendo? Né? E para poucos conseguem chegar no ideal. Que é o oralizado. Que é oralizado. Então, assim, o ideal seria que todos fossem oralizados. Mas se eu fizer isso, né, eu vou estar punindo as pessoas que já nasceram com uma dificuldade. Certo?
Além do mais, quer dizer, a Libras, como a gente falou aqui, não é português. Então, a pessoa falar português será uma outra língua, né? Isso. Se ela tiver que se comunicar em português. Se bem que ela aprende português também para escrever, né? Ela tem um apoio no atendimento educacional especializado, no contraturno, para aprender a traduzir do Libras para o português, do português para Libras. Para ela poder escrever em português normalmente, não é porque, isso? por exemplo, se você for ler um né? texto de uma pessoa que não escuta e que fala em Libras, é muito difícil. E teve até uma professora de Ourinhos, que ela tinha uma aluna surda num curso lá, e ela fala da dificuldade dela, porque a escrita da aluna dela é horrível. Né? Mas o pensamento está ali. O pensamento está ali. E aí é isso que eu falo, vai em cima do pensamento. Sim. Porque é a mesma coisa que você pedir para um japonês escrever corretamente o português. Você está entendendo? É complicado, porque a estrutura da língua é muito diferente. Só que é lógico, minimamente você consegue compreender que ele teve a ideia, ele conseguiu captar a ideia. Pensar aquilo o conteúdo que você passou para ele, ele tem um pensamento a respeito, ele coloca ali, mas é legal, ele tem que aprender a falar português, a escrever em português. Mas falar, então, é aquilo que você disse, né? É uma coisa meio sacrificada, é um negócio meio torturante, vamos dizer assim. Em Milão, eles já tentaram fazer isso, né? Só trabalhar com a oralização. E não teve sucesso. E aí, então, assim, na história das pessoas com surdez, a gente conta que isso é praticamente impossível para algumas pessoas que não escutam. Então, a gente, né? Então, por que se para mim é possível, então é melhor que se faça, que se aprenda Libras e não só a oralização. Se a pessoa com surdez tiver a possibilidade, muito melhor para ela, porque ela vai se comunicar em qualquer lugar. E também vai aprender o português de forma com mais facilidade. Tá. Vamos para Sorocaba aqui. Há uma polêmica quanto ao uso de Libras como linguagem exclusiva ou privilegiada ao deficiente auditivo, uma vez que não é possível a oralização. Qual a sua posição em relação à oralização? Acho que você já respondeu, né? Paulo Dília solteira, Andréia, em se tratando de Libras, uma língua desconhecida para a maior parte de muitos alunos, qual a expectativa de aprendizagem na D24? Então, o que você quer que num período tão curto de tempo, que você quer que eles aprendam? Como que é o nome dela mesmo? Andréia. Oi, Andréia. Então, olha, na verdade, assim, a D24 é um início. Se você olhar todos os cursos de pedagogia, pouquíssimos têm Libras. A D24 é o início de uma tentativa para que as pessoas comecem a olhar para Libras, a ver que Libras não é para se ter um pânico em relação à língua, que é possível e que existem outros, que nem se nós colocamos um site lá, se você tiver com uma pessoa surda e se você estiver conectado na internet e quiser falar uma palavra, você digita, ou uma frase, você digita a frase, vai sair lá os sinais e você reproduz. Sim. Então, assim, é um início para que as pessoas comecem a ver que essa língua não é tão difícil, que ela não é tão complexa, não é um bicho de sete cabeças. E se eu conviver, eu vou aprender a falar como eu aprendi inglês, como eu aprendi francês. Você falou interessante. Eu fiz aqui, recentemente, algumas entrevistas, não foi uma nem duas, sobre pessoas que estão desenvolvendo softwares, um depoimento meu aqui, software de tradução de Libras. Então, a pessoa que só se comunica em Libras pode ir lá pegar um texto, colocar dentro do software e o software fala com ela. Isso. E ele pode ser usado da maneira inversa também. Se eu quiser falar com alguém em Libras, eu posso escrever uma palavra, o software me ensina que sinais fazer, não é isso? Então, quer dizer, estamos chegando perto, está se facilitando essa comunicação, é isso? Isso. Por isso que é importante fazê-la. Vamos aqui mais uma pergunta então, professor. O Clorivaldo de Oliveira Júnior. Algumas associações de surdos defendem o ensino de Libras nas escolas por todos os alunos.
enfim, acho que você já respondeu essa também. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Benedita Maria da Silva. A diversidade que essa aqui é interessante. Benedita Maria da Silva, lá de Guaratinguetá. Queria saber um pouco sobre a diversidade que há entre os tipos de surdez e acessibilidade. Legenda, intérpretes, e se há diferentes indicações, assim, para casos. Para surdez existem vários níveis, né? Então, assim, alguns conseguem ouvir um pouquinho do som, né? Que nem a cegueira, né? Você tem níveis. E aí é possível colocar um aparelho coclear, que eles chamam, para a pessoa que não escuta, né? Eu tenho vários parentes que são surdos e que eles usam o aparelho, mas eles falam que o aparelho é extremamente cansativo, porque além do som, ele capta outros ruídos que vai cansando. São ruídos que a gente não ouve naturalmente, né? Então tem vários tipos de aparelho, né? E são caros, né? São caros e às vezes, assim, pela experiência que eu tenho com essas pessoas, eles falam que eles não conseguem usar o dia inteiro. Eles colocam quando eles vão para um lugar que eles precisam ouvir, que nem tem uma pessoa que é da minha família que ela faz leitura labial. Então, quando ela fala assim que ela vai num lugar que tem muita gente que vai falar, ela põe um aparelho, mas ela prefere ficar sem o aparelho. Então, existe isso, né, que a gente chama de órtese, prótese e tal. Para a pessoa, e assim, para nós usamos muito Libras, né, aquela janelinha que vai falando em todos os softwares que nós desenvolvemos para dar acesso às pessoas que não escutam, nós usamos Libras. E também usamos a legenda, porque aí a pessoa que não escuta, ela vai vendo a Libras e vai vendo a legenda. Então, ela também vai aprendendo o português. Então, essa é uma forma de dar acesso para as pessoas que não escutam, né? E até eu acho interessante que uma pessoa que veio para o meu grupo de pesquisa para trabalhar com a gente, ele queria criar uma rádio, ele era surdo total. Que interessante. E eu falei assim, mas como que você vai ouvir a rádio, né? E ele tinha um aparelho de som potentíssimo no carro dele. Aí ele me mostrou que ele conectando a caixinha de som do computador na coisa, ele tocava na caixinha e ele conseguia reproduzir a melodia que vinha. Ele fazia o som? A melodia, assim, não fala, né? Ele não fala, não é oralizado, mas ele conseguia fazer o som, emitir o som naquele ritmo. Então, eu acho assim, que vivendo e convivendo com eles, a gente aprende a cada dia um novo acesso. Agora, o que a gente usa, né? O que já foi comprovado são essas, né? Os aparelhos auditivos. Quando há possibilidade. Quando há possibilidade, quando tem um pouco de resíduo, né? Aí a legenda, a própria Libras. Então, nós usamos isso em termos de acesso para as pessoas que não escutam. Sei, e é o institucionalizado, porque já, enfim, todo mundo já tentou fazer um monte de coisa e se institucionalizou. E aí, assim, normalmente é Libras, mas você também tem um aluno surdo cego. E aí piora um pouco. Né? Aí piora um pouco. Aí você fala com um código, com a palma da mão, né? Ou com um contato. E tem as pessoas que não escutam e também não têm os braços. Aí também já não tem como elas usam os pés. Os pés e a expressão facial. Mas aí já é um número menor de pessoas, né, professor? Bem menor. Bom, é difícil, hein, esse seu métier aí. Bom, professora, mais alguma coisa que você queria comunicar para os alunos nesse início de disciplina? Eu gostaria só de dizer assim, que eu não sou especialista em Libras, né? Eu também estou aprendendo, mas foi um desafio. Quando eles me pediram, eles tinham procurado outros profissionais que não aceitaram o desafio, e esse é o meu primeiro desafio. E eu chamo isso eu sempre falo, gosto muito de desafio. E que eu gostaria que os nossos alunos, os nossos cursistas, os nossos orientadores nos dessem retorno para que a gente possa melhorar, né? E que eu espero assim que vocês compreendam que a coordenação do curso, né, a pró-reitoria
elas querem dar essa oportunidade, mas para isso tem que ter pessoas que tentam aceitar esse desafio. E eu tentei aceitar esse desafio para tentar ajudar a Unesp como um todo. Então eu espero muito que vocês me ajudem também a construir esse desafio de uma forma interessante e que responda à expectativa de vocês e a nossa, né, enquanto formadores. Tá certo. Então, quer dizer, vai ser gostoso, é isso? Se Deus quiser. Tá bom, professora, obrigado. Nós encerramos aqui mais este programa, é o programa de abertura da disciplina 24, a D24. Até o nosso próximo encontro.